capítulo 8 de Oséias diz assim: Ponha o chofar em seus lábios, como um abutre, ele ataca de surpresa sobre a casa de Adonai, pois violaram minha aliança e pecaram intencionalmente contra minha Torá. Eles clamarão a mim: Nós somos Israel, Deus, nós te conhecemos. Israel jogou fora o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles constituem reis, mas sem minha autoridade. Eles apontam líderes, mas sem meu conhecimento. Com sua prata e ouro fazem ídolos para si, mas esses podem guiá-los apenas à destruição. Seu bezerro, Samaria, foi jogado fora. Minha fúria arde contra eles. Quanto tempo levará até serem capazes de se purificar? Eis que o Israel produz, um artífice cria algo, trata-se de um não-Deus. O bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Eles semeiam vento, por isso colherão redemoinho. Os grãos que sobrarem não possuirão espigas, por isso não produzirão farinha. E caso produzam alguma quantidade, estrangeiros a devorarão. Israel é devorado. Agora eles estão entre os goíns, como um utensílio que ninguém deseja, pois eles subiram a Ashur, como um jumento selvagem, naturalmente solitário. Efraim ajustou o seu preço com os amantes. No entanto, ainda que feche negócio entre os goim, eu os surrarei. Em breve eles começarão a sentir o peso desses reis e líderes, pois Efraim continua erigindo altares para o pecado. Sim, altares pecaminosos para ele. Eu escrevi tantas coisas para ele na minha Torá, contudo ele as considera estranhas. Eles me oferecem sacrifícios de carne e os comem, mas Adonai não os aceita. Agora ele se recordará das transgressões deles e lhes punirá os pecados. Eles voltarão para o Egito, pois Israel esqueceu-se de seu Criador e construiu palácios. E Judá fez mais cidades fortificadas, mas eu enviarei fogo sobre suas cidades, e ele consumirá suas fortalezas. O capítulo 8 fala sobre o castigo de vivermos segundo as nossas vontades. Quando Deus ele fala sobre a sua casa, ele fala sobre o pecado da aliança e sobre as transgressões da lei. O pecado da aliança e a transgressão da lei quer dizer sobre os mandamentos. Os mandamentos de Deus que muitas vezes achamos que são mandamentos muito difíceis de cumprir, porque a nossa carne, ela luta contra o espírito. E quando Deus diz que muitos altares foram feitos para iniquidade, quer dizer que quando a profanação está sendo fora dos mandamentos e das leis do Senhor, tudo aquilo que o homem quer fazer. Porque quando Deus ele escreveu as suas leis e os seus mandamentos, ele quer que nós sigamos esses mandamentos, essas leis, para que não venhamos a tropeçar e a sentir dores. E é por isso que nessa carta do capítulo 8 de Oséias, fala sobre o castigo referente à idolatria. A idolatria começa quando o homem ele deixa de praticar a vontade de Deus, os mandamentos do Senhor, e torna-se
ao pecado que faz a iniquidade estabelecer-se na pessoa. Porque Deus, ele visita os pecados, e quando há pecados, o Senhor retorna as pessoas para o Egito, de onde Deus tirou. E o Egito é um mundo. O Egito são os prazeres da carne. O Egito é a escravidão do pecado. E quando Deus nos tira desse Egito para vivermos em santificação, muitas vezes nós nos rebelamos contra o Senhor. Muitas vezes nós não queremos cumprir os mandamentos do Senhor. E quando o Senhor, ele encontra alguém como Israel, que se esqueceu dele, que se esqueceu de todas as coisas que o Senhor fez, de todos os livramentos que o Senhor deu, o Senhor envia-os às cidades para destruição com fogo, porque o Senhor, ele é fogo consumidor. E o Senhor, ele olha para o nosso oculto e profundo. E quando não há arrependimento, e quando não há retorno, e quando não há reverência aos mandamentos, não há temor ao Senhor. O Senhor, ele é justo e fiel. E quando nós nos rebelamos contra o Senhor, voltamos para o pecado, nós colheremos os frutos dessa plantação. Porque o Senhor diz que o Egito, que foi de onde ele nos tirou do pecado, da escravidão, muitos não se lembram, muitos abandonam a fé, porque querem viver continuamente no pecado, transgredindo as leis de Deus. E por isso o inimigo persegue, por isso não há prosperidade, por isso não há produção, por isso há lamentos e dores, por isso há dominadores, por isso há iniquidade, por isso há difamação, por isso há fogo e destruição. E quanto mais o pecado reina nas nossas vidas, mais distantes de Deus nós estamos. E quanto mais santidade nós temos, mais próximos de Deus nós estamos. E é por isso que essa carta, ela vem nos falar sobre a proximidade com Deus, a aproximação. Porque Deus, ele quer intimidade para que tenhamos um casamento com ele. E para termos intimidade, nós precisamos nos aproximar dele, entendendo quais são as suas vontades, para que possamos estabelecer a espiritualidade e santidade nas nossas vidas através das leis e da aliança com o Senhor. Fique com essa palavra no seu coração, que todo o plantio, que toda a colheita seja para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que possamos entender a justiça de Deus, que possamos meditar em sua palavra e crer nesse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.